maternidade real. Boa noite, minha gente. Boa noite, Livinha. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu amor. Enquanto vocês vão entrando, eu tô só colocando aqui o nome da live para quem entrar saber do que a gente tá falando, né? Construindo novos caminhos. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando. Pronto, fixei. De estar aqui compartilhando um pouquinho, né, desse meu momento com relação à maternidade, né? Tem sido um período de mergulho muito profundo no feminino em mim. Deixa eu... Pronto, consegui... Ah, fixou. Vocês estão vendo aí, então, né? Estão me ouvindo e me vendo direitinho? Porque aqui meio que deu uma bugada, parecendo que minha imagem deu uma travada. Vocês vão me sinalizando, viu? Então, eu tô muito feliz, né, com esse retorno. Aos pouquinhos eu tô retomando a minha vida. Quem é mãe sabe mais ou menos do que eu tô falando, né? A gente passa um período realmente no nosso casulo, no nosso útero, na nossa caverna, e aos poucos a gente vai conseguindo retomar a nossa vida. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que essa live não é apenas para quem já é mãe. Essa live é para pessoas que também estão em busca de viver esse processo de autoconhecimento, de que querem trabalhar o feminino em si, pessoas que também querem ser mãe, que já passaram pelo processo da maternidade. Então essa live aqui é uma live de compartilhar. Eu não tô aqui falando que eu sou dona da verdade e que é dessa daquela maneira. Eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, o quanto isso tem ressoado na minha vida, o quanto isso tem transformado a minha vida. Então vou dando um tempinho enquanto as pessoas vão entrando, né? Se ambientando, aproveitem e compartilhem com as pessoas, tá? Que vocês amam, que faz sentido pra vocês, pra gente poder divulgar o maior número de pessoas possíveis, né? Pra que essa live também possa contribuir e tocar a vida delas de alguma maneira. Enquanto isso, eu estava aqui fazendo uma transmissão ao vivo também no YouTube, pra deixar salva no YouTube, porque essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou tentar deixar ela salva no meu canal lá do YouTube, mas, gente, eu sou meio ignorante, né, com relação ao mundo digital. Eu tô também tateando um pouco nesse universo. E eu tô tentando botar aqui no YouTube, mas eu não estou... Peraí, eu acho que agora eu consigo. Enfim, então enquanto vocês vão entrando... Ai, ótimo, obrigada, Lilo. Gente, ai, obrigada, meu amor. Gente, aqui tá tendo meio que um delay, viu? As mensagens estão aparecendo aqui depois, mas a gente vai, vocês vão me sinalizando. Então, pra quem é novo por aqui, né, eu me chamo Eide, eu sou terapeuta transpessoal sistêmica, sou advogada também, sou servidora pública. Eu tô em fase de transição de carreira, né, a minha profissão base é a advocacia, é o serviço público, mas eu também atuo aqui já há um tempo, já tem mais de 3 anos que eu estou aqui nas redes sociais, atuando também como terapeuta, né, e taróloga. Eu digo isso porque o direito, ele foi uma ponte na minha vida. Eu digo que o direito atua como um pai, que foi me dando um norte, um sustento, no sentido de eu ampliar os meus horizontes, principalmente quando eu fui tendo contato com o direito de família. Vendo aquelas questões sistêmicas, brigas de casal, divórcio, separação, principalmente nisso que eu tô trazendo também como tema. Por que é que muitos casais acabam se separando com a chegada dos filhos? Normalmente, eu vejo que a média é 2, 3 anos depois do nascimento dos filhos, o casal se separa. Então, dentro desse universo que o direito foi me proporcionando, foi surgindo aos poucos, né, a necessidade de eu ir ampliando os meus horizontes. Então, eu vou contar um pouco mais em outro momento, mas só para dar uma pincelada. O meu despertar, ele aconteceu mais ou menos há uns 13 anos atrás, né? Com o término de um relacionamento, estava estudando para a OAB, fiquei desempregada, todo um emaranhado de coisas aconteceram na minha vida e isso surgiu como um chamado. Então, a partir daí, eu comecei a me debruçar nesse processo de autoconhecimento. E uma das coisas que aconteceu foi quando eu tive paralisia facial, que foi bem do lado esquerdo do meu rosto, que é o lado do feminino.
Então eu comecei a mergulhar em encontros de mulheres, estudos e trabalhar com mulheres. Aí veio a questão de concurso público, saí do concurso público, não quis mais saber de concurso público, e aí foi vindo esse chamado, até que veio o curso de terapia transpessoal sistêmica, o curso de constelação e muitas outras coisas que eu fui mergulhando, e hoje eu faço o que faço aqui nas redes sociais. Eu contribuo na transformação de muitas mulheres, auxilio mulheres a despertar o seu poder pessoal, a trabalhar a sua feminilidade, a despertar para quem realmente são. É como aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Despertar a mulher selvagem em si e com isso poder viver relacionamentos de valor. Porque família é um dos valores que eu tenho na minha vida. Eu também já passei por muitas coisas em termos de relacionamento e eu sei sim que é possível você viver um relacionamento de valor. Quando você tem dedicação, comprometimento, empenho, né? E você saber aplicar algumas coisas, alguns conhecimentos na sua vida. Então a transformação é possível. Eu acredito na transformação do ser humano. Então quando hoje eu tô falando aqui um pouquinho pra vocês, me apresentando pra quem é novo por aqui, é o trabalho que eu desenvolvo hoje nas redes sociais. E ao longo desses anos, já entrando um pouquinho no tema da live de hoje, né, falando sobre a maternidade real. E quando eu digo real, gente, é saindo um pouco desse mundo virtual. Outro dia eu trouxe um pouquinho aqui nos stories, falando assim que a era digital, esse boom de informações que a gente vive, tira a gente de um lugar de ignorância. Acho ótimo isso, porque as coisas chegam com muita rapidez. Mas é uma linha muito tênue, porque meio que desconecta a gente desse lugar do sentir. A gente acaba ficando muito aqui, no mental, no racionalizar, do entender com a mente, e vai cortando o sinal, né, e vivendo uma vida daqui pra cima e daqui pra baixo. O corpo é o veículo. E a gente tem uma intuição. O coração, ele é a bússola. A mente, ela vai fazendo a leitura disso, né? Então, quando eu digo a maternidade real, é fora desse mundo meio que fake news. Outro dia eu recebi um post de uma mulher... Gente, é porque eu não acompanho muito a vida de artista, sabe? Mas estavam comentando de uma mulher que ela tinha acabado de parir, tinha 20 dias de parida, esposa de um grande artista, e tava com a barriga toda chapada, com 3 filhos, e assim, às vezes a mulher olha pra uma situação dessa, que tá recém-parida, a barriga não voltou até hoje, o peito não sei como, né, o cabelo caindo, e aí você olha e diz assim, meu Deus, eu tô um bagaço, e aí você olha pra esse mundo que as mulheres acabaram de parir, estão todas lindas, maravilhosas, e você olha pra vida real pra você e diz assim, meu Deus do céu, eu tô um lixo. Sem contar que nós mulheres temos uma tendência a carregar muitas culpas, mesmo sem ser mãe, mas tudo a gente normalmente tem uma tendência a ter a culpa. Então, essa live é uma oportunidade também, como eu disse aqui no início, que não é só pra quem é mãe ou quem quer ser mãe, ou sabe, não. É uma live que eu tô compartilhando um pouco do que tem ressoado na minha vida nos últimos anos pra este momento que eu aqui estou e eu continuo aprendendo. O que é que tem acontecido na minha vida? O que é que esse lugar profundo do feminino tem instigado em mim? E como a maternidade chegou assim? Como dizem, né? É a questão do puerpério. Você às vezes pode ser lançada, né, no abismo ou passar por ele com os olhos abertos, mas você vai cair nesse lugar. Muitas críticas são exatamente, Lilo, né? As próprias mães, né, criticando umas às outras. Eu vejo também muitas coisas aqui nas redes sociais também, porque eu tô trazendo isso só pra gente ter esse cuidado, a gente saber filtrar. A gente usar a mente, sabe? Pra saber filtrar aquilo que a gente traz pra nossa vida. Porque a mente capta informações o tempo todo. E aquilo de alguma maneira vai sendo armazenado e quando vê a gente tá no emaranhado, sabe? De coisas, de informações. Isso vão alimentando as crenças limitantes, negativas. Eu começo a entrar numa estrutura de ansiedade, enfim. Então, pra gente saber ter esse filtro, né? E eu vejo que muitas vezes as próprias mães, como o Lilo colocou, criticam umas às outras, né? A forma como tá, entra numa estrutura de comparação, porque minha filha não tá assim, porque meu filho não tá assado. Ou seja, é isso que eu tô trazendo. É alguma novidade? É algo que diz respeito apenas à maternidade? Se vocês forem olhar, não. É uma realidade que muitas vezes nós mulheres nos comparamos umas com as outras. A gente tem uma tendência, às vezes, da gente estar se diminuindo para poder caber no sapato do outro. A gente tem uma tendência, às vezes, de se sentir humilhada, né? Para poder a gente ser aceita. De não expor o que a gente pensa, o que a gente acha, por medo de ser aceita. E aí, já entrando um pouco mais no tema, uma das coisas que eu mais fui e estou sendo desafiada
neste período, desde a gestação até agora com a maternidade, é eu confiar naquilo que eu sinto, na minha intuição. A intuição é a bússola. Certa vez, vou já entrando mais no tempo, durante a gestação, seguindo os protocolos médicos, né? E aí eu passei por um momento em que alguns médicos, né? Faz isso, faz aquilo, porque eu não sei o quê, porque a taxa de não sei quanto, não sei quanto, que não pode comer isso. E eu tive a diabetes gestacional durante a maternidade, né? E aí, a gestação. E aí tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim, gente, mas assim, eu sei tudo bem, eu entendo a medicina, eu tô me cuidando, tô fazendo o possível, né, com relação à alimentação, mas eu sinto assim, lá no meu íntimo, eu não me sinto diabética, eu não sinto que eu tenho alguma coisa, mas eu estou me cuidando. Só que, com todo esse, faz isso, faz aquilo, todo esse protocolo, eu vi assim que, gente, pega a maternidade, pega a mulher que às vezes está gestando e bota num lugar e tipo, se ela não tivesse entrada naquilo que ela quer, naquilo que ela confia, nessa divindade que ela foi agraciada, né, de poder gestar, porque é uma graça. O seu corpo está servindo de templo, de abrigo, para dar passagem a uma alma, né, que está no mundo invisível, né, para poder vir para aqui, para este mundo. Eu canso de olhar para minha filha e dizer assim, nossa, obrigada por eu ter sido esse instrumento, por você ter me escolhido, pelo meu útero ter sido um portal para você estar aqui hoje, né? Então, chegou um momento que eu disse assim, nossa, se eu não confiar nisso que eu tô sentindo, se eu não confiar na minha intuição, como é que eu vou criar um filho? Como é que eu vou confiar nesse ser aqui, entendeu? Que me concedeu a graça, que me deu a oportunidade de sentir, que os meus sentidos, eles vão formando isso que o meu corpo tá sentindo, ora eu avanço, ora eu contraio, ora eu relaxo, ora algo me pede que eu tenha atenção, ora eu sinto um engasgo, ora eu sinto um relaxamento, ora o corpo trava, ora o corpo pede para avançar. Então o corpo tá dando sinais o tempo todo e se eu não confio nisso, como é? Então esse foi um dos desafios que eu comecei enfrentando na gestação. Só que a minha transformação com relação a esse processo do maternar começou a vir um pouco antes. Eu morria de medo, eu tinha pânico, que a minha amiga sabe, Livinha é uma das minhas amigas das antigas e sabe disso, né? Eu tinha pânico de engravidar, apesar de querer ser mãe. Por conta de todo o histórico do meu sistema familiar, por conta do que a minha mãe passou, as mulheres da minha família passaram. E assim, eu fugia como o cão corre da cruz. Se falasse engravidar, meu Deus, eu usava todos os métodos contraceptivos. Falei assim, não, isso não pode acontecer na minha vida porque eu tinha isso que eu perguntei aqui esses dias nos stories. Você acha que é algo realmente assustador? Porque hoje em dia muitas mulheres não querem ter filhos? Tudo bem, é um lugar que hoje a gente tem opção, eu acho isso bacana. Porque na época dos nossos pais, era meio que obrigado. Não, você tem que ser mãe. Nossa, você não é mãe, meu Deus, que absurdo. Você tem que casar e tem que ter filhos. E para ter liberdade sexual, não, você tem que casar virgem e depois você tem filho. Toda aquela coisa que os nossos pais viveram. E hoje a gente pode olhar e dizer, não quero ter. Não quero, eu estou bem com isso. Mas eu vejo que muitas mulheres, elas querem, mas têm medo. Ficam assustadas. Por causa de tudo isso que se trouxe, você vai anular sua vida, você nunca mais vai ser quem você é, você vai deixar de trabalhar, você não vai realizar os seus sonhos, você vai, olha o que sua mãe passou, olha o que sua avó passou, olha o que sua tia passou, olha o que os referenciais que a gente tem muitas vezes são desse lugar de luta, né? Desse lugar de dor e sofrimento. E chegou que a gente precisa estar em paz com o nosso passado. E eu acredito que nós fazemos parte de uma geração que aquilo que não foi vivido pelos meus ancestrais ou que foi escondido, foi colocado para debaixo do tapete, cabe a nós liberar em mim essas memórias, essas dores, com a mudança de consciência e ação, atitude, né, diante desse novo. Eu tô fazendo alguns links só para vocês irem compreendendo o que foi que aconteceu comigo, pra gente já no final ir trazendo as chaves do que tá ressoando por aqui. Então eu era aquela mulher que eu também tinha pânico de ter filhos, né? Tinha medo de ser mãe solteira, de ser traída, de ficar sozinha, tal. E aí, muito trabalho foi acontecendo nesse sentido. Muita coisa foi sendo alinhada entre meu marido e eu. Então, antes mesmo da gente escolher gestar, né? Porque eu digo que eu não gestei sozinha, fomos nós dois, né? Esse ninho.
Foi toda uma transformação que a gente foi passando. Interna, cada um com seus processos, e externa. Em determinado momento eu me coloquei em total vulnerabilidade. Aí entra a questão do feminino. É aí que entra de onde vai surgindo a segurança, né? De você saber se colocar nesse lugar. Então, quando eu me coloquei no lugar de total vulnerabilidade, trouxe os meus medos, as minhas fraquezas, minhas dores e compartilhei com ele. Que é como assim, sabe quando você teme, assim, você viste aquele lado feio, aquilo que você tem medo, porque você tem medo de expor, que podem usar isso contra você, podem te abusar, né? Ou podem ver que você não é tão bonitinha assim, que você também tem um lado feio, né? Por esses medos todos que a gente tem, a gente acaba se polarizando no masculino. E esse lugar de luta, de defesa, por quê? Porque a gente empreende, vai para um lado masculino, muitas vezes beligerante, ou seja, a gente vai para a sombra do masculino para proteger e defender um lugar que está frágil dentro de nós, né? Ou seja, a dor do feminino, esse lugar ferido, que sangra ainda. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, né? Até o dia que a gente decidiu, não queremos ter, pronto. E aí, nesse processo, veio mais um desafio. Eu tive um aborto no ano de 2023, né? Ou seja, eu tive 2 gestações. Eu tive um aborto bem no mês de maio, no mês das mães. Ou seja, mais um lugar profundo, mais uma vez eu fui mergulhada. E aí fui fazer todo um trabalho sistêmico. Constelação familiar, um trabalho também com os indígenas, vaporização do útero, enfim, muitas coisas para ir liberando as memórias do meu corpo, liberando as memórias do meu útero, liberando essas memórias ancestrais, né, desse feminino ferido. Porque o aborto muitas vezes está ligado a isso também. Às vezes a gente não aceita o masculino na nossa vida. E como é que eu não aceito, né? Muitas mulheres às vezes têm um problema de engravidar por conta disso. Muitos abortos acontecem também por conta disso. Eu não estou dizendo que é apenas isso. Existem muitas coisas por detrás. Não posso abordar isso aqui dentro de uma live, né? Que eu pretendo assim não ficar mais... No máximo chegar a 1 hora, né? Mas não tem como abordar isso aqui. Mas eu tô dizendo assim que muitas vezes a gente não aceita o masculino na nossa vida. A gente exclui o masculino na nossa vida. E o masculino é essa força dentro de nós que nos dá sustentação e segurança, né? Em outra live eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Essa força que vem do meu pai. Então eu tenho que integrar essa força em mim. Porque é de um espermatozoide, dessa semente, que vai ser nutrida no nosso ventre e que a gente entrega isso à vida. Né? Dentro do nosso útero, a gente entrega isso à vida, que é um filho, é o fruto. Assim são os nossos projetos, assim é tudo na nossa vida. Então eu tive um aborto no ano de 2023, mergulhei ainda mais profundo nesse feminino, porque não por um acaso que eu falo sobre o feminino aqui, e a primeira a passar pelas transformações sou eu, porque eu não tenho como auxiliar mulheres se eu muitas vezes não sentir na pele o que de fato é vivenciar este processo. Para que eu possa auxiliar essas mulheres a passar, é como um guia turístico que está passando por determinado lugar sem a gente conhecer esse caminho. Então é um caminho também que eu conheci, estou desbravando. E depois disso, 6 meses após, recebemos a graça, né, de vir a Leninha para nossa vida. E hoje ela está aqui com a gente. Durante a gestação, logo no primeiro trimestre, né, emergiu, foi um processo assim, de a gente lidar com as nossas sombras. Um processo de lidar com esse caldeirão. Perceba que, mais uma vez, para quem está chegando agora, tudo que eu estou trazendo para vocês, se isso não ressoa com processos que vocês também vão vivenciando de alguma maneira, não é necessariamente com a maternidade. Eu estou falando de um ciclo de vida, morte e vida. Eu estou falando de um lugar de não romantizar, no sentido desse ideal, né? Quando eu falo do fofo, da família margarina, né? De que a minha vida é perfeita. Há quem entenda a perfeição como ausência de desafios, tudo muito lindo, fofo, maravilhoso, sempre felizes para sempre. E há quem entenda a perfeição como isso aqui, ó, o eletrocardiograma, sabe? Tutu, tutu, tutu. No dia que der, acabou a vida. A vida é isso, literalmente. Então há quem entenda como perfeição esses desafios, como um elétron, né? Que a cada salto que ele vai dando, ele vai liberando energia. Ou seja, há um atrito, há uma energia, há um instigar para que ele dê esse salto. E assim também é a nossa vida. Então, no primeiro trimestre da gestação já começaram as sombras, né? Os ajustes no relacionamento. Eu meio que comecei a ter uma crise de identidade. Eu falei assim, meu Deus, quem eu era? Os meus projetos todos, eu comecei em vista de você. A gente teve em vista de você presencial, teve em vista de você online. Eu tava com vários outros projetos para poder lançar.
E eu me vi literalmente assim, não consigo criar, só penso em dormir, o que tá acontecendo comigo, sabe? Ou seja, até que eu vou respeitar o que eu tô sentindo. A gestação e esse momento da minha vida tá pedindo pausa, não tá pedindo pra eu acelerar. Tem mulheres que estão grávidas e que sente esse, sabe, boom. Não foi o meu caso. O meu corpo pedia, e talvez o campo da minha filha também pedia, que eu parasse, que eu mergulhasse nesse lugar, que eu silenciasse. E assim foi feito. Respeitei. Então, me afastei de muitas coisas, né, nas redes sociais, dos meus projetos. Eide, você anulou os seus projetos? Você abriu mão? Não abri mão. Eu dei uma pausa. Porque às vezes a gente precisa dar uma pausa. É no recuo que a gente ganha força. É na contração, como num parto, como um movimento de inspirar e expirar, que a gente ganha força. Então eu precisei fazer esse recuo, esse recolhimento para ganhar força e hoje tá aos pouquinhos retomando este lugar da profissional. E pronto, passou pelo processo de gestação, veio o parto. Mais um momento que eu também tive que lidar. Porque eu também desejei muito. É uma caminhada, né, Lilo? A pausa também é uma caminhada. Gente, se vocês forem tendo dúvidas, quiserem fazer perguntas, vocês façam, viu? Eu gosto muito de ouvir o outro, senão eu fico falando aqui. E assim, muitas coisas fluem na minha mente quando vocês interagem, quando vocês perguntam, né? Eu adoro essa interação, né? Minha criatividade, ela bomba nesse sentido. E aí, pronto, veio o parto, né? Eu tive que lidar também com o processo de... Não foi um parto normal, foi um parto cesáreo. Então foi outra coisa que a gente também foi meio que trabalhando, mas a gente foi tranquilo, porque eu estava aberta ao que tivesse que ser. O que fosse melhor pra mim e pra minha filha. Compreendi que seja qual for a via de parto, é uma vida, é humano. Porque você está parindo. E seja qual for a via, é tão desafiadora quanto. Porque você passar por uma cesariana também é algo muito desafiador. Você é cortada, você fica literalmente assim também vulnerável, o seu período de recuperação é um pouquinho mais lento, né? Enfim. Então passou a questão do parto, foi mais um movimento também de eu estar nesse lugar, dependendo dos cuidados do meu marido, de outras pessoas. E aí vem mais um desafio, rede de apoio. Uma das coisas que muitas mulheres, eu não estou falando só de maternidade, que nós precisamos é de rede de apoio. E como é imprescindível você contar com as suas amigas. Lívia mesmo foi uma das minhas amigas assim que sempre esteve muito presente na minha vida, sabe? Nesse período da gestação. Depois que eu parei, quantas vezes Marquinhos precisou viajar? Eu tava num momento ainda insegura, de estar sozinha em casa. Minha mãe e minha irmã não estão aqui comigo no Brasil, né? Enfim, não poder contar com muitas pessoas da minha família, né? Então, eu também contei muito com as minhas amigas. E Lívia foi uma das minhas amigas que dormiu algumas vezes aqui em casa. E uma das coisas que eu ouvia muito também dos médicos, sabe? É esse ideal de que, porque não tem rede de apoio, porque você não tem rede de apoio. Aí eu comecei meio que a noiar, dizer assim, velho, eu não tenho rede de apoio, agora lascou. Porque o Marquinhos só tem 20 dias de licença paternidade. E aí, como é que eu vou ficar? Meu Deus do céu, vou dormir aqui sozinha com uma recém-nascida, é tudo muito novo pra mim também, um universo novo, meu Deus do céu. Aí você lida com culpa, você lida com medo, você lida... E agora, minha Nossa Senhora? Até que caiu minha ficha, eu disse assim, para, loucuragem. Gente... Vão pegando esse filtro. Às vezes a gente traz as loucuras e os ideais do outro pra nossa vida. E eu tava trazendo isso. Eu falei, mas para, Eide, vamos analisar. Eu tenho rede de apoio, sim. Várias pessoas, inclusive da minha família, se disponibilizaram a estarem presentes. E eu tive a opção ainda de escolher. Ou seja, sair daquele lugar e dizer assim, meu Deus, porque eu não tenho isso, porque olhar pra falta, só olhar pra falta. Eu falei, não, eu tenho. Uma semana antes, gente, de eu parir, a menina estava em casa, eu ia contratar ela. Uma semana antes, a menina sumiu do mapa. Sumiu. Falei, meu Deus, lascou. Eu vou parir semana que vem. Não tem uma pessoa aqui em casa. Eu não tenho condição de fazer nada. A casa aqui é de andar, enfim. Eu não tenho condição de lavar, passar, cozinhar, cuidar de mim, eu não tenho. E agora? Falei, Deus sabe o que faz. Mais uma vez, olha esse lugar, solta o controle. Respira, entrega, confia que deu tudo certo. Se isso chegou na minha vida,
Porque tem coisa que a gente tem um controle, tem coisa que a gente não tem o controle. Então, se eu não tenho controle sobre isso, eu vou fazer o que eu posso. Imediatamente, entrei em contato com várias pessoas. Gente, vocês têm indicação de alguém? As pessoas, começaram a me indicar. E aí, contratei, fiz entrevista com a menina. Helena nasceu numa terça. Eu vim pra casa no sábado. Na segunda, ela começou aqui em casa. E ela tá aqui até hoje, né? Então, eu tô dizendo isso, né? Vamos pegando esses insights. Vamos acompanhando essa história que eu tô contando minha. Que como isso vai ressoando. Porque quando eu falo, por exemplo, aqui superando as culpas, né? E construindo novos caminhos, soltar o controle é um deles. A culpa vem de lugar, muitas vezes, de ignorância. É como se a gente... Há um vício. Há um vício também no sofrimento. Há um ganho secundário estar nesse lugar. Então, quando a gente vai treinando a nossa mente, trazendo para esse sentir, trabalhando esse lugar do feminino em nós, né? As nossas questões, que o primeiro lugar é a gente ir para as nossas raízes, como eu fui contando aqui, o que eu fui passando com pai, com mãe, o que foi acontecendo na minha vida para eu poder chegar até aqui. Então, quando a gente vai indo para esse lugar, literalmente para esse útero, para o nosso ventre, para o nosso casulo, a gente vai conseguindo treinar a nossa mente, porque a culpa é como se eu tampasse uma panela e ficasse revivendo aquele conteúdo ali. Isso não resolve nada. A gente tem que transformar a culpa em responsabilidade. Então, dentro de um contexto como esse que eu contei, que faltando uma semana para eu parar acontecer isso com a minha diária, o que eu ia fazer? Eu só tinha algumas escolhas. Eu ia surtar dentro de algo que eu não tinha controle, ou confiar e fazer o que eu podia fazer. O que tá nas minhas mãos? O que é que eu posso fazer nesse momento? Eu vou fazer. Pronto. O mais eu preciso entregar e confiar. Atrás da maternidade, qual é o conselho? Eu diria assim, mulher, confia, que tem muita coisa boa vindo na tua vida, vale a pena tudo que você tá passando. Eu diria isso pra ela, viu? Porque muitas coisas, quantos medos, quantas angústias, quanta ansiedade. E aí também aproveitando para falar um pouco disso, né? Que lembrei de uma pergunta, de um comentário que uma seguidora me fez, de uma coisa que eu trouxe aqui nos stories, falando assim: oi, fala um pouquinho mais desse negócio, compartilha um pouco mais da tua experiência com relação à maternidade, fala dessa questão de ordem e organização. Como é isso dentro da maternidade ou da vida no geral? Aí falando um pouquinho sobre isso, né, do controle, da ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. A gente precisa reconhecer que muitas vezes é como o professor Jordan diz, o mal é um bem fora do lugar. É como um rádio, né? Que tá com uma frequência ali meio chiando. E você colocar ela no lugar, certo? Sintonizar na frequência certa. Então, quando você vai olhando pra você e diz assim, olha, eu tenho essa questão da ansiedade. Eu tenho necessidade de controle muitas vezes. Mas por quê? Tá bom, mas isso tá acontecendo na minha vida agora? Não. Então, a gente vai entendendo. Então, quando eu falo da ansiedade, eu sempre fui uma mulher muito ansiosa. Só que eu fui aprendendo a lidar com isso. Essa é a grande maestria. Você não lutar para se livrar disso que você tem. Não para se livrar dos pensamentos. Não para se livrar daquela emoção. Porque quando as emoções vêm, tem toda uma estrutura mental por trás. Né? Porque, por exemplo, eu senti o cheiro do café. Esse suco, ó. Cheirinho bom. Aí eu cheiro um pouco mais. Aí o pensamento, ó. Eu já senti esse cheiro em algum lugar. Tem uma memória. Eu já vivi isso em algum momento. E aí, ó. Manga. Aí consigo dar nome à experiência que eu tive. Manga. Então, quando a gente vai entendendo como a gente funciona, isso é maturidade. Você vai compreender onde você estava e onde você está, tiveram situações como traumas. Mas disso aqui, houve um potencial que foi extraído. A gente precisa pegar esse lugar aí. Então, quando eu digo questão da ansiedade, porque eu sempre fui uma mulher muito ansiosa, com sede de realização, imediatista, né? E muitas vezes isso era patológico, sofria por antecipação. Tanto que, à época, há 13 anos atrás, eu tive paralisia facial. Pelo grau de ansiedade e estresse que eu tive. Até que eu consegui compreender que existe algo muito bom nas pessoas ansiosas. Elas são pessoas realizadoras. Elas são pessoas que elas não ficam dormindo no ponto. São pessoas que têm sede de realizar, que não se acostumam facilmente àquilo. Não, feijão com arroz. Não, tem que ter algo mais.
Tem algo mais. São aquelas rebeldes, são aquelas revolucionárias, né? Eu considero Jesus, Gandhi, enfim, tantos esses líderes religiosos, Mahatma Gandhi, como é o nome dele? Paramahansa Yogananda, esses todos, Mandela. Eu considero todos esses como pessoas também ansiosas, pessoas que não estavam acostumadas só àquilo. Então talvez essa seja a sua natureza, uma pessoa que tem sede de realização, que não se acostuma apenas com aquilo. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala dessa mulher selvagem, ela fala desse instinto, e que normalmente essas mulheres são as mulheres que foram as questionadoras, as mulheres que se rebelaram, né? Enfim, essas mulheres que foram além do seu tempo, além da sua época. Quantas histórias de mulheres a gente ouve nesse sentido, né? E aí, com o tempo, eu fui adotando algumas práticas para que essa ansiedade não se tornasse patológica. Meditação foi uma delas, aprender a estar mais em contato com a natureza. A escrita foi algo que desde criança, sempre fez parte da minha vida. Só que eu passei a utilizar ela de uma maneira mais consciente. Eu fazia isso na minha adolescência até de maneira instintiva, para poder me desabafar. Sabe, eu pegava às vezes um papel, uma caneta, começava a falar que eu tava com raiva, eu tava com ódio, ou o meu dia foi ótimo, foi maravilhoso, então não foi legal, sai botando tudo do jeito que vinha. Pá. Porque quando você escreve, você tira de um lugar do inconsciente e bota pra fora. Isso não somatiza no seu corpo. Então foram práticas que eu fui adquirindo, né, pra que essa ansiedade não se tornasse algo patológico. Tanto que eu não conseguia nem respirar, nem falar direito, né? Era assim, né, se atropelando. E hoje não, hoje eu consigo ter um equilíbrio, né? Tem momentos que a ansiedade ela sai, mas eu consigo olhar pra dizer, vem cá, minha amiga, o que tá acontecendo? É isso, é essa necessidade minha que não tá sendo atendida. Busco ajuda, gente me ajuda, converso com amiga, converso com meu marido, vou fazer terapia, eu vou fazer uma atividade física. Atividade física é algo que me ajuda muito, inclusive, porque às vezes eu não tô num dia muito legal. Quando eu vou, eu começo a liberar endorfina, serotonina, pego peso, e aí eu falo, nossa, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tô ótima, eu sou maravilhosa. E aí saiu, pá, criatividade bomba, e aí eu saio com um boom de criatividade, de energia, eu volto bem pra casa, e enfim, o dia muda, né? E por que é que eu tô dizendo isso? Vamos voltando, né, pra essa questão da maternidade. Porque sem ordem não há fluidez. A vida requer ordem. E para que a ordem impere, eu preciso ter organização. Entrando um pouquinho mais na minha experiência, né? No primeiro mês foi meu Deus do céu, literalmente você passar pelo abismo. Eu tive o baby blue. Eu passei uma semana, acho que umas 2 semanas, chorava, gente, sem motivo. Teve um dia que eu fui na pediatra. Engraçado esse dia. Eu fui na pediatra com o Marquinhos. Ele tava na recepção. Do nada eu comecei a chorar. Ai, não parava. Sem motivo. Aí eu fui pro banheiro. Eu falei, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô louca. Meu Deus, eu tô chorando compulsivamente. Ai, enxuguei e voltei. Tentando me acalmar. E Marquinhos lá, tranquilo, brincando com a Lena. Ele, o que você tem? Eu, não consigo parar de chorar. Quando eu cheguei no consultório, a pediatra olhou assim, mãe, tá tudo bem? Eu falei, são os hormônios. Foi uma mistura assim de um amor, de algo divino. Meu Deus, que coisa linda, minha filha. E ao mesmo tempo, um ponto de emoções. E depois foi chegando, né? No primeiro mês eu fui indo mais fundo nas minhas emoções. Eu comecei a acessar a raiva. Eu comecei a acessar a raiva, a questão do controle, frustração. Falei, meu Deus, eu quero fazer isso, não tenho tempo, eu só como correndo, eu tenho que tomar banho, Meu Deus, acabou minha vida. Eu entrei nesse lugar. Apesar de todo o conhecimento, eu entrei nesse lugar. Até que fui buscar ajuda. Falei, eu preciso de ajuda. Aí fui buscar ajuda e consegui compreender que eu estava lidando com questões da minha infância. Porque quando você tem o seu filho, principalmente nos primeiros meses, instiga questões que você viveu naquela época lá, você nem lembra, mas esse conteúdo eclode, você nem tem consciência de como foi, eclode. Então foram questões da minha infância, um lugar dentro de mim que eu estava tendo uma certa resistência de mergulhar na maternidade, de aceitar, de me render.
de boiar, de ir pra esse desconhecido, de morrer. Tanto que quando eu puxei uma carta, né, do caminho sagrado, uma carta xamânica que eu tenho, apareceu a morte do xamã, que é bem esse movimento de vida, morte, vida, uma certa resistência. Mas quando a chave girou, eu entendi. E eu fui validar as minhas emoções. Vou responder isso, Lila. Muitas graças falam sobre uma certa solidão, mesmo com o apoio do marido. Sim, muito, muito. Principalmente assim no primeiro mês, porque você passa o tempo todo acordada. Porque a neném, os médicos dizem 3 em 3 horas tem que mamar. Mas a Helena era de hora em hora. E a Helena praticamente não ficava no berço. Eu comprei 2 ninhos, eu tentei charutinho. A gente sai tentando de tudo, né? Pra ver se dá certo. Até que eu achei um ninho e a Helena passou a dormir nesse ninho. Mas era de hora em hora e dormindo praticamente no nosso braço. Então até que eu entendi que era a necessidade dela de estar nesse lugar. Cada bebê tem a sua necessidade. E essa era a necessidade dela. E muitas coisas também que o bebê manifesta são conteúdos dos pais. Então aquilo que ele está manifestando de alguma maneira faz eu olhar. Então tudo isso que eu estava vivendo, estava manifestando na minha filha, os processos que a gente estava vivendo, foi esse mergulho. Ou seja, você lidar com esse calabouço que vai emergindo dentro de você. E aí, delicado mesmo, Rodrigo. Muito delicado. E eu tô feliz, viu? Por terem homens aqui assistindo a live. Porque eu vou dar uma pincelada falando um pouquinho também sobre essa questão da paternidade. E eu pretendo, gente, assim, ó, toda semana agora, semana que vem vai ter uma live com uma amiga minha que tá passando pelo mesmo processo. A filhinha dela é diferenciada de 2 meses, né, de Heleninha. Na outra semana eu vou convidar uma outra amiga minha que tem 3 filhos, um atrás do outro, casado, enfim. Pretendo fazer uma live também com o Marquinhos, né, pra gente poder falar um pouco sobre o que isso tudo vem ressonando. Então, cada semana eu tô querendo trazer uma live. Eu pretendo continuar toda semana trazendo um pouco desses conteúdos. Porque, como eu disse aqui no início, não é algo que diz respeito apenas sobre quem tem filhos ou quem pretende ter filhos. Eu tô falando de um processo, porque quando eu falo de ansiedade, quando eu falo de controle, quando eu falo de medo, quando eu falo de ancestralidade, quando eu falo, sabe? Eu tô falando de algo que... Quem aqui não vive isso? Quem aqui não vive processos de lidar com algo que precisa morrer, algo que precisa finalizar, algo que para poder dar mais vida? Quem aqui não vive isso? Ou já viveu? Enfim. Então, voltando, né, nesse ponto que eu tava trazendo para vocês com relação ao primeiro mês, né? Então, quando eu fui acessando essas emoções, é o que eu digo, muitas vezes a maternidade é real. Eu fui lidando, muitas vezes, eu conhecia mulheres que foram mães que diziam, não, amor da minha vida, meu Deus, a coisa mais surreal do mundo, meu Deus, eu ficava assim, gente, mas eu não tô sentindo isso tudo. Eu tô com raiva, eu tô frustrada, socorro, Deus, entendeu? E aí, eu sou a problemática? Foi o que eu comecei a live dizendo, muitas vezes a gente se compara, a gente se julga, a gente se critica e permite que os outros façam isso conosco, quando transferem os seus BOs para nós. Então, quando eu fui buscar essa ajuda, eu fui me autorizar, sentir o que eu estava sentindo. Porque sentir isso não era sobre minha filha, não é sobre ela. E eu tava sentindo, o sentimento é meu, não é ela. Mas eu tava sentindo isso. E o que essas emoções queriam mostrar? Aí eu fui percebendo conteúdos de coisas ligadas ao meu sistema familiar, da minha infância, lá, o que aconteceu comigo lá piquitiuca. E fui dando espaço a essas emoções. Ok, você tá aí, tudo bem. Até que um lugar dentro de mim foi aceitando, gente, quando a gente dá vazão às emoções, sem ficar controlando, é o que eu digo, para de lutar com os pensamentos, não luta com eles porque você não tem controle. Você só não alimenta eles. Vem um pensamento, ai meu Deus, você vai começar a assaltar, vai entrar um ladrão aqui em casa agora, meu Deus, ó, pra que eu demandar tempo e atenção agora? Tá acontecendo, tem algum fato real palpável? Não, então bora pra frente, entendeu? É a mesma coisa com essas emoções que vêm. Se você não tá dando conta sozinha, pede ajuda. Então eu falava assim, nossa, esse mundo é muito novo pra mim, eu preciso de ajuda. Então eu fui pedir ajuda pra elaborar. Aí hoje eu já estou em um outro lugar. Inclusive hoje eu fui na médica, né, na dermatologista, porque agora, gente, eu tô conseguindo cuidar dos meus cabelos. Meu cabelo, ele caiu muito, ele está caindo muito, né? Aqui, ó, já ficando meu carequinha. Meu cabelo tá caindo muito.
A minha barriga ainda não voltou 100% ao lugar, né? Então, eu não tô ainda dormindo a noite inteira, né? Eu estou ainda com algumas olheiras, né? Mas são mudanças que aos poucos eu estou conseguindo agora retomar minha vida. Eu tô conseguindo deixar minha filha com a minha secretária. Eu consigo sair e deixar a Helena com o pai, com a secretária, sabendo que vai estar tudo bem, que eu vou conseguir na minha academia, que eu vou conseguir na dermatologista, eu consegui fazer a limpeza dos meus dentes, que já tinha mais de um ano que eu não conseguia fazer a limpeza dos meus dentes. Ir no oftalmologista para poder também mudar o meu grau, porque tá na hora de mudar já o meu grau, mudar o meu óculos. Então, aos poucos, Helena tem 5 meses, eu tô conseguindo retomar. Aí hoje a dermatologista falou assim, você tem 5 meses, já tá conseguindo fazer isso tudo? Eu falei, gente, mas não é normal isso não? Não! Aí eu ouço de amigas minhas e outras mulheres que eu com 5 meses, meu Deus! Então, como foi importante eu vivenciar, autorizar e validar, sentir o que eu estava sentindo. E aí volta o que eu disse aqui no início da live, confiar na minha intuição. Aí olha a experiência que eu vivenciei, né, com relação a pediatra, né, que eu digo, como é que eu não confio? Helena com 4 meses começou a dormir a noite inteira. Só que quando eu fui na pediatra, ela tinha ganhado em um mês, sei lá, 600 e poucos gramas, que é o normal para essa fase, né, no primeiro mês o neném ganha mais de 1 quilo, e do terceiro em diante vai diminuindo um pouquinho, porque ele vai dormindo mais. E aí, quando eu cheguei lá, não porque tinha que ganhar 22 gramas por dia, ela ganhou 20, que não sei o que, passe a acordar ela de madrugada. Não, ela não pode dormir a noite inteira, que ela só tem 4 meses. Eu falei, mas ela tá bem. Ela faz cocô, faz xixi o dia inteiro. A menina tá esperta, tá... Eu vou ter que acordar ela. Ou seja, como é que a gente tá olhando o ser humano? Apenas como protocolo? E é assim que às vezes a gente olha a vida. É isso que às vezes a gente olha aqui e fica um monte de teoria o tempo todo. Gente, eu não tô falando isso só de filhos, eu tô falando no geral da vida. E às vezes a gente esquece desse lugar do sentir. E um filho, às vezes a gente acaba olhando ele como frágil, como, ai, mas é tão pequenininho, mas é frágil. Bicho, quando eu olhei pra minha filha e vi quão forte ela é, Helena com 2 meses teve resfriado, foi 15 dias de catarro, e toma-lhe aspirar, e toma-lhe não sei o que, e ela de boa brincando, outro dia tomou a vacina, eu fiquei olhando assim, gente, olha a força que esse povo pequenininho traz, o que é que esses seres pequenininhos estão mostrando pra gente? A vida é forte, a vida te sustenta, eles já trazem um potencial incrível, e eles mostram pra gente essa vida que pulsa, esse corpo que é forte, é capaz de aguentar muita coisa, mas que eu preciso cuidar dele. E aí quando eu vi isso dela, eu falei, mas meu coração tá dizendo que tá tudo bem, que tá, mas tá. Aí eu falei, ó, será, meu Deus, será, né? Ó, quando a gente abre a porta da dúvida, o que acontece? Aí eu me permiti entrar na dúvida. Não, é materada. Não, porque mãe de primeira viagem, eu falei, não, mas acordei a menina numa noite, pra quê? Acordei ela na hora da manhã, deu 1, deu 2, deu 3, deu 4, ela não dormia. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Pedi inclusive desculpa, minha filha, depois minha filha me desculpe. Porque eu preciso confiar em você. Porque quando eu confio em mim, eu confio nela e ela confia nela mesma. Porque a criança tem muito isso, né? Mesmo pequenininha, eles entendem tudo, tudo. E eu pedi desculpa a ela por conta disso. Porque eu falei, se você sentir fome, você vai sinalizar. Se você sentir fome, o que quer que seja, você vai sinalizar. E quando eu tô conectada, eu vou conseguir também, mesmo que eu não saiba, mas aos pouquinhos fazendo a leitura para poder te ajudar. É verdade. Mais desafiadores, né, Rodrigo? Muito. Agora, gente, aproveitando isso que o Rodrigo trouxe, né, falando da maternidade, o que é a maternidade? A gente caminhando já pro finalzinho, né? Porque, como eu disse, eu pretendo não me estender muito aqui, pra não ficar algo muito cansativo. Toda semana eu vou trazer, né, um bate-papo mais sobre isso, a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse universo, né? Que é, como eu disse, não é só sobre maternidade, mas é autoconhecimento. Tô falando aqui de feminino, tô falando aqui de masculino. Você vê que eu trouxe um pouquinho da questão da relacionamento de casal, mas em outro momento eu vou abordar mais sobre essa questão do relacionamento de casal, os papéis dentro da relação. Mas o que um filho instiga em nós é a gente sair de um lugar de ego. Eu quero, eu estou cansada, eu não quero agora. Não tô afim, não gosto, não, sabe? Você tem que se anular? Não. Primeiro eu tenho que estar bem
para poder cuidar do outro. Ah, mas eu não tô bem hoje, eu não vou cuidar da minha filha, eu vou largar ela chorando. Não, gente, eu não tô falando nesse sentido. Quando eu digo desse cuidar, desse servir, é de um propósito maior. Porque o filho vai te instigar a você. Olha o que eu falei de tudo que tá acontecendo comigo. Olha o quanto eu tô fazendo errado. Virando avesso. Estou aqui, inclusive, compartilhando com vocês de um lugar o quê? De vulnerabilidade. Expondo também, sabe? As minhas fragilidades, compartilhando um pouco dos meus processos e o que agora tá ressoando em mim em termos de entendimento. Mas a mesma forma que minha filha tá aprendendo, eu também tô aprendendo com ela. Então é um lugar de muita humildade. Muitas vezes eu olho pra Helena e digo, minha filha, eu estou aprendendo junto com você. Mamãe não sabe tudo. Eu estou aprendendo junto com você. E se muitas vezes eu me exasperei, como eu, ai meu Deus do céu, me desculpe, minha filha, a mamãe não sabe tudo, eu estou aprendendo. Ou em situações que às vezes é muito difícil, eu falei, olha, mamãe aqui é a grande, você é a pequena. E aquilo que mamãe não puder dar conta, não é você quem vai resolver. Mamãe vai procurar ajuda, não é você. Você aqui é apenas a minha filha. Você é a pequena, eu sou a grande. Ou seja, quando eu falo isso, eu estou ocupando o meu lugar na vida. Eu estou falando de ordem. Porque não tem como a minha filha suprir as minhas necessidades. Não tem como a minha filha suprir os meus medos, sabe? Não tem como a minha filha suprir um lugar de uma dependência, de uma carência, sabe? Não! Então, quando eu vou trabalhando as minhas questões, olha o que eu falei aqui no início da live do sistema familiar. Eu vou liberando em mim o que no outro me incomoda e com a mudança da minha atitude, da minha consciência, isso não vai perpetuando para as próximas gerações. Ou seja, eu vou liberando também a minha filha de ter que passar por coisas, de padrões de repetição, né? Que minha avó, minha bisavó, minha mãe, minhas ancestrais foram passando. Então, também vou liberando elas. E nisso que eu tô falando com vocês, uma coisa que é de extrema importância, rede de apoio. Uma das coisas que tem me ajudado muito também é a rede de apoio. Eu tô num grupo de mães e que os neném é tudo da mesma idade. 6 meses, 5 meses, né? Tudo da mesma idade. E quando a gente traz esse lugar, ai, hoje eu não tô bem. Ai, hoje eu tô cansada. Ai, hoje meu filho tá desse jeito. Ai, hoje tive uma noite maravilhosa. Ai, olha como ela conseguiu hoje fazer isso. Ai, hoje ela já mudou isso aqui. Então a gente compartilha, né? Essas coisas, essas mudanças que a gente vai vendo. Porque tem coisa mais linda do que você ver uma criança transformando, de você ver aquele sorrisinho, de você ver ela engateando, o quanto ela instiga você trabalhar a sua criança interior. E é isso que a maternidade, a paternidade ensina na nossa vida. É uma função. Eu não sou apenas mãe. Eu passo a maior parte do meu dia, eu digo que praticamente o meu dia inteiro, ultimamente, né? Quase o meu dia todo, na função mãe. Mas eu também tenho outros papéis. À noite eu procuro estar comigo, me cuidar e também estar na função esposa. Ou seja, cuidar da minha relação de casal. Porque se eu fico o dia inteiro na função mãe, chega de noite que eu não dedico tempo com meu marido, né? A gente não tem aumento de intimidade. O que é que vai acontecer? A relação vai acabar. Mas esse é tema para outro momento. Eu vou abordar esse assunto em uma outra live sobre essas questões do relacionamento de casal. Porque, como eu disse, eu também sou advogada, eu sou servidora pública. E o boom no judiciário, um boom é processo de divórcio após a chegada dos filhos, principalmente depois dos 3 anos. E eu vejo que esse é um dos medos que muitas mulheres têm de engravidar, de cuidar dos filhos sozinha, de se separar, de ser traída, do relacionamento acabar. E o relacionamento, ele, pelo contrário, quando ambos estão nesse propósito, a relação tende a melhorar ainda mais. Então, como o Rodrigo colocou, né, que é um dos papéis mais árduos e desafiador, mas também é um dos que eu acho que instiga um grande crescimento espiritual na nossa vida. Porque se não for por meio de um filho você servindo, vai ser por meio do teu trabalho. Mas a vida é para servir. Por meio do teu trabalho, seja um projeto, o que for que você faça, você está servindo. Você está aqui doando e devolvendo à vida aquilo que você recebeu da vida. Toda aquela nutrição que eu recebi da minha mãe, do meu pai, do leite materno, nos primeiros anos de vida, eu hoje estou devolvendo para a vida. Esses últimos dias eu tenho falado muito, inclusive, sobre esse processo dar e receber. Pretendo, inclusive, abordar isso em um outro momento, mas de antemão já vou deixando uma dica para vocês, né, e uma pincelada, né, não vou falar agora completamente,
de algumas mudanças e projetos que estão vindo. Então fiquem atentas ao que eu tô trazendo nas redes sociais, aqui nos stories, diariamente, no meu feed, porque eu vou divulgar um compilado, algo que diz respeito aos últimos 13 anos da minha vida. Algo muito prático, sabe? Para que isso possa ressoar na vida de vocês. E muitas outras coisas. Então eu fico com a língua assim coçando já pra contar tudo, sabe, gente? Mas é como um filho que ainda tá gestando. Eu preciso terminar de organizar, né? Tudo isso que tá acontecendo pra eu poder trazer pra vocês. Então, pra que seja a minha melhor versão aqui com vocês, né? E isso é que eu digo de responsabilidade, de amor. Porque quando eu tô bem comigo, ou seja, no momento eu comecei a me sentir bem, porque eu vi muitas mulheres me pedindo, Eide, fala um pouco da maternidade, compartilha um pouco, e aí eu tô já há alguns meses, hoje, amanhã, mas eu ainda não tinha sentido o que era o momento. Por quê? Porque eu tô vivendo muito isso, porque eu escolhi viver isso, sabe? De um lugar, inclusive, que eu resisti no início, e depois eu comecei a ir pra esse lugar, porque eu também amo isso aqui que eu faço. Eu sou uma mulher que eu gosto, sabe, de falar com pessoas, eu gosto de estar em grupo, eu gosto de trabalhar, sabe, eu gosto de empreender, eu gosto de criar, esse é um lado meu. E a maternidade não precisa anular isso em mim, mas isso pode dar uma pausa, como ficou meio que em pausa alguns meses e agora aos pouquinhos tá indo. Pra eu estar, inclusive, agora à noite falando aqui com vocês, ela ainda tá dormindo, mas Marquinhos, ele tá aqui em casa. Então, por isso que nem sempre, se ela acordar qualquer coisa, ele tá ali pra poder ficar com ela. Então, nem sempre eu não vou ficar fazendo essas lives toda quarta-feira, né? Porque às vezes coincide dele viajar. Então, à noite é um momento que eu preciso, né? Que ele esteja em casa pra poder me ajudar nesse sentido. Enquanto eu tô aqui com vocês, ele tá lá com a Heleninha, né? Qualquer coisa que precisar. Então, meus amores, vocês, o que é que vocês acharam? Fez sentido pra vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? O que é que ressoou por aí? Ou essa live não vai ficar salva, tá? Mas eu vou tentar deixar ela no YouTube. Eu tô retomando o meu canal do YouTube, né? Porque eu acho uma ferramenta muito bacana. Tem vários shorts, né? Que eu deixei lá no YouTube. Eu tô querendo voltar a trazer. Oh, por nada, meu amor. Obrigada, obrigada. Semana que vem a gente tá junto de novo, na quinta-feira. Já tô dizendo logo a data pra vocês, esse mesmo horário, às 20 horas. Eu e Joana vamos estar juntos. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento de casal, né? Toda essa mudança também que traz na nossa vida. Na outra semana também pretendo trazer mais uma amiga minha nesse sentido. Também bater um bate-papo, eu e Marquinhos, pra gente falar um pouco da nossa experiência, né? Tudo que tem se transformado na nossa vida. Enquanto casal, enquanto família, né? Aí você pergunta, ei, de relação de casal é exatamente como antes? Não, algumas coisas mudaram, algumas coisas não são como antes, mas outras melhoraram muito. Então como eu e minha irmã, a gente troca as figuras, minha irmã mora na Alemanha, a gente falando assim, que na vida a gente sempre acaba perdendo alguma coisa, mas se a gente tiver um olhar, não é perda, pra não ficar um peso, a gente não botar o peso, dá os devidos pesos às coisas, se é assim que eu posso dizer. Então a gente mudar o nosso olhar, mudar o nosso mindset, né? Porque às vezes não é exatamente aquilo que a gente quer, mas se a gente se abrir, vai ver que tem algo muito melhor. Então se eu ficar presa àquela versão da Eide que eu era, ao estilo de vida que eu tinha, né? Quando a gente saiu, por exemplo, em Marquinhos a primeira vez assim com a Heleninha, né? Que a gente foi pra rua depois das vacininhas, a gente, pô amor, tu lembra o dia que a gente saiu assim só nós dois e hoje? Mas hoje tá muito melhor, a gente não se vê sem ela. Sabe? Não se vê. Então, são coisas que vão se transformando. Então, tudo que eu trouxe aqui, você vê que eu não trouxe de um lugar desse ideal, né? Do corpo perfeito, da vida perfeita. E reitero, há quem entenda a perfeição com tudo fofo, lindo, maravilhoso, né? Linda, amando o tempo todo. E que a vida não é assim, é como aquele filme Divertidamente, né? Ora a gente tá na tristeza, ora a gente tá na alegria, ora a gente tá na inveja, ora a gente tá no nojinho, ora a gente tá na raiva, né? A gente vive essa ciclotimia aí das nossas emoções e tem um porquê delas na nossa vida, né? Eu meio que dei uma pincelada do que tudo isso foi trazendo pra mim. Inclusive, se não fosse o apoio, né, do meu marido, eu aqui não estaria também hoje, né? Então, como o masculino é importante na nossa vida, mas eu preciso me trabalhar para receber. Eu preciso me trabalhar. E o masculino e o feminino, não me refiro a homem e mulher. Eu tô falando de uma energia, que isso ressoa e manifesta
em uma relação de casal. Tanto o homem quanto a mulher tem essas duas polaridades. E o homem também precisa trabalhar o feminino neles, para se abrir para poder receber. Assim como a mulher também precisa trabalhar a questão do feminino e do masculino em si, para se abrir para receber. Porque não tem como você trabalhar o seu feminino sem você aceitar o masculino na sua vida. Sem você se abrir para receber. O feminino é recepção. O feminino é abertura. O feminino é esse inspirar. O masculino pensa assim, é como um órgão genital masculino e feminino, né? O masculino é o dar, é o agir, é a energia do sol, né? Essa força. Então, o masculino dá sustentação para que o feminino transborde. E o feminino transborda em lugares de segurança. Mas se dentro de mim eu não me sinto segura, tá faltando o quê? Muitas vezes tá faltando papai, né? Como é que tá a relação com o papai? Como é que foi essa relação também com minha mamãe? Então, tudo que eu aqui trouxe, falando desse processo da maternidade, superar as culpas, construir novos caminhos, eu tô falando de um lugar que, mais uma vez, eu reitero, essas lives que eu pretendo fazer, assim como essa de hoje, não é só para quem já teve filhos ou quem quer ter filhos, mas para quem também está passando por desafios, se desafiando e almejando um outro lugar na sua vida. Ou seja, para que isso possa estartar em você também, né? Essa virada de chave. Porque maturidade não é algo apenas de idade. Porque tem gente que envelhece, passa por um monte de coisa da vida e não conseguiu tirar nada disso. Mas maturidade é quando você consegue transformar um limão em uma limonada. Apesar de eu ter saído desse lugar e estar aqui, eu sobrevivi, passei por um monte de coisa. O que é que eu extraio? O sumo disso aqui, né? É desse lugar. Se autorizar a viver o que está vivendo, né? Botar o pé no chão e dizer a vida é assim, ok, vamos arregaçar as mangas, né? Hoje eu tô em outro lugar, eu não tô mais naquele lugar, mas todas aquelas AIDS, elas vivem dentro de mim. Todas aquelas AIDS, tudo aquilo que eu já passei na vida, elas vivem. Muitas vezes a AIDS foi raivosa, muitas vezes a AIDS foi rebelde, muitas vezes a AIDS foi questionadora, muitas vezes a AIDS foi beligerante, muitas vezes a AIDS foi calma, doce, meiga. Então tem pessoas que às vezes perguntam assim, nossa, você é tão doce, você é tão paciente. Sou. Antigamente eu tinha dificuldade de dizer, quando a pessoa dizia assim, eu não sou assim não, eu só me via, sabe, uma AIDS beligerante. Eu tive dificuldade de me reconhecer por um tempo. Com o tempo, hoje eu consigo me reconhecer quando alguém diz, nossa, você é doce, você é calma, você é tranquila. Sou. Nossa, você parece uma pessoa muito firme nas suas colocações também. Ou seja, todas essas aqui dentro de mim, né? E quando eu trago esse processo da maternidade, nada mais é do que a gente também aprender a se maternar. E é isso que o feminino instiga na nossa vida. Seja você homem, seja você mulher, a gente tem que aprender a fazer isso pela gente. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente também está se abrindo, se tornando aberta, disposta e receptiva às coisas da vida, né? E a gente também merece o melhor. Ok, meus amores? Se eu pudesse ficar falando aqui mais, já tem quase uma hora falando. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito bom, sabe, eu poder estar voltando. Tô me sentindo muito feliz, né? Aquele friozinho na barriga gostoso. Depois de quase um ano, né? Quase um ano. Um pouco afastada. Continuei com os meus atendimentos individuais até que eu fui encerrando. Não dei sequência aos meus projetos, mas agora eu tô voltando, né? E como eu disse, tem novidade vindo, né? Eu vou segurar minha boca pra não estar contando aqui já tudo, mas breve eu tô aqui divulgando e compartilhando com vocês, tá bom? Beijo no coração de todos, muito obrigada, tá? Por esse momento, por eu também poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Um beijo!